Bora para mais uma edição do Jeremias Responde aqui no canal com as perguntas que vocês mandaram na comunidade e também no Instagram. 7 perguntas, das mais variadas. Renato tem alguma chance de voltar? O Grêmio, sendo treinado pelo Paulo Pesolano, chegaria aonde? A atual diretoria do Grêmio foi surpreendida com a situação do clube? O que mais? O Gabriel Mack é tudo isso mesmo? Qual é a diferença do Flamengo para o Grêmio? O Renato tem chance de voltar? Vamos falar sobre todas essas perguntas a partir de agora. Obrigado demais pelas mensagens de vocês. Podem me seguir no Instagram. Coloquei uma caixinha lá também com perguntas que eu puxei para cá. E aqui na comunidade também, portas abertas para tu mandar a tua questão. Quero começar com a mensagem que veio do Rodrigo Pinheiro. Grande Pinheirinho. Quando tu vai fazer algum programa diário com o Bruno Flores nos canais de vocês? A química é muito boa. O papo flui, tem informação, tem resenha, tem bom humor, tem histórias. Sinto falta. Abração, meu irmão. Rodrigo Pinheiro, com quem eu trabalhei na Rádio Grenal. Grande abraço, meu irmão. Obrigado demais pela moral. O Bruno Flores e eu, a gente tem um projeto chamado Aquela Live, toda segunda-feira, 8 da manhã, aqui no canal. E em edições extraordinárias, reagindo a notícias, vídeos e tudo mais ao longo da semana no canal dele e no meu canal em Collab, tá? Então a gente tá junto e novos projetos virão, com certeza. Bruno Flores tá a mil aí, né? E é um baita cara e eu concordo contigo, é muito fácil trabalhar com o Bruno. Primeiro que ele é um baita profissional e é um cara que tem um humor muito parecido com o meu, então super flui, né? Concordo contigo. Valeu, Perinho, grande abraço, tá? A outra mensagem é do Deoclésio, aqui na comunidade do canal. Tá? Quando cai o Luiz Castro? E quando se apresenta o Painato? Bom, são duas coisas aqui, né? A primeira delas, quando cai o Luiz Castro? A informação que eu tenho é que o Luiz Castro não tem nenhuma chance de ser demitido. Nenhuma chance. Os dirigentes do Grêmio estão convictos de que é o Luiz Castro o treinador. Teve, inclusive, um discurso externo aí dizendo que a solução não é demitir o treinador, né? O que eu ouvi nos bastidores foi exatamente a mesma coisa. Se a gente quiser levar para outro lado, que não a convicção, se quiser levar para o lado da grana, a história fica ainda mais firme, né? A conta hoje é que se demitir o Luiz Castro, o Grêmio tem que pagar 32, 34 milhões de reais. 32 ou 34 milhões de reais. O Grêmio não tem isso. O Grêmio não tem dinheiro para pagar fornecedor, gente. Eu não posso dizer o fornecedor, senão eu vou entregar o cara. Mas assim, é coisa miúda. O Grêmio não tem esse dinheiro. Como é que o Grêmio vai tirar 32, 34 milhões para demitir o Luiz Castro? Aí vocês vão me dizer, mais caro é cair para a Série B. Beleza, vamos lá. Num cenário em que a coisa degringola de vez, o Grêmio entra na zona do rebaixamento, perde 5 partidas seguidas, toma um chablau num Grenal ou num jogo contra um time da zona do rebaixamento dentro da arena, o Luiz Castro é demitido. O clima fica insustentável, não tem mais o que fazer, ele perde a mão dentro do vestiário, começa a fazer trocas absurdas, ele é demitido. E aí, o Renato volta? Bom, aí a gente vai para a segunda parte da pergunta do Deoclésio. Quando se apresenta o Painato? A informação que eu tenho é que o Grêmio não tem intenção de contratar o Renato. Tá? E que o Renato também talvez não olhasse a volta nesse momento como uma boa. É claro que se o telefone tocar, o Renato vai ativar aquela frase dele, o Grêmio não me chama, o Grêmio me convoca, e beleza, mas há uma predisposição entre os dois lados em não reatar, em não escrever uma nova página dessa história agora, já. Tá? Se isso vai se confirmar, não sei, mas não é assim, cara, caiu o Luiz Castro, é o Renato. Não, tá? Não é isso que eu escuto. Não é isso que eu escuto. Não tem essa história de o Renato é a primeira alternativa, se o Luiz Castro for demitido, é ele o treinador do Grêmio para tirar o time do rebaixamento. Não é isso que eu escuto. Vocês vão me dizer, bom, mas aí vão trazer outro e no fim vai ser o Renato. Não sei, pode ser, cara, mas o que eu tô passando para vocês é o que eu escuto nos bastidores. Tá? E é isso. Bom, o Matheus André Cardoso, que está sempre aqui no canal também, obrigado pela moral, Matheus. Qual a diferença do Flamengo de 2013 e o Grêmio de 2015, que seguiram praticamente o mesmo caminho em gestão financeira, ó, boa lembrança, hein? E tiveram os mesmos resultados, só que hoje se encontram em lados opostos, tanto nas finanças quanto em relevância?
Tem duas coisas aqui que a gente precisa separar. O Flamengo ele tem uma torcida muito maior do que a do Grêmio. Então, quando o Flamengo se organiza e ele aparece no mercado como um clube organizado, explorando a marca dele, cara, é um transatlântico. Os contratos de patrocínio que o Flamengo tem, nenhum outro clube do Brasil vai ter. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Grêmio fez um caminho muito parecido com o do Flamengo em gestão financeira ali na primeira gestão do Romildo. Isso é verdade. O Grêmio mandou embora Barcos, Marcelo Moreno, começou a botar guris. Isso é verdade. Mas o Grêmio, a partir de 2018, começou a perder a mão na busca por reforços. E aí vocês podem fazer a lista de vocês aqui, lembrando com a memória de vocês, todos os medalhões que o Grêmio contratou. De Diego Tardelli a Michael Suel, passando por Vanderlei, Paulo Vitor e uma infinidade. Aí é que está o ponto. O Flamengo ele segurou isso durante muito tempo. Além de ter os contratos, ele segurou essa gestão esportiva que o Grêmio soltou de 18 para 19. Em 19 tem o Diego Tardelli e tem mais um monte de gente. E aí em 20 vem o Thiago Neves, sabe? Vem o Robinho, né? E o Grêmio contrata um monte de gringo como o Pinares, o outro centroavante lá, me esqueci o nome agora. Como é que é o nome do centroavante que teve uma câmera de segurança que flagrou ele num hotel no interior de São Paulo? Puxa vida, me fugiu o nome do cara. Como é que é o nome do cara, meu? Que fui eu que dei a notícia, inclusive, que ele estava sendo contratado. Atacante, Grêmio, câmera, hotel 2021. Cadê? Não. Diego Churin. Então, assim, o Grêmio começou a contratar, e todas as contratações moviam muito dinheiro e salários altos. É isso, cara. É isso. O Alex Jacobsen. Obrigado, Matheus. Alex Jacobsen. Jeremias, alguns colegas seus, não lembro se você também... Ai. 2 meses atrás, disseram que o ex-presidente Guerra estava rasgando dinheiro ao vender um ativo do clube, como o Gabriel Mack, ao Shakhtar por 15 milhões de euros. O que você me diz hoje sobre esse recorte? Eu não me lembro de ter dito isso, tá? Mas eu me lembro de que muita gente estava criticando Guerra por vender por 15 milhões de euros o Mack. Vamos combinar uma coisa? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Mack, mas eu vou te dar uma sinopse aqui. A gente precisa entender o seguinte, o Gabriel Mack, ele ainda não renovou o contrato com o Grêmio e tem gente dentro do Grêmio que não tem mais certeza se ele vai renovar o contrato, tá? E o contrato dele hoje vai até setembro de 2027. Lembra comigo que, pela regra da FIFA, 6 meses antes do final do contrato, ele pode assinar um pré-contrato. Então, em março de 2027, ele já pode assinar um pré-contrato para sair livre. Março de 2027. Isso significa que se ele for negociado em dezembro ou janeiro de 2027, dezembro de 26 ou janeiro de 27, ele vai estar às portas de assinar um pré-contrato. O valor de mercado dele vai ser muito baixo. Eu estou fazendo da frente para trás, tá? Nós estamos em janeiro de 27 e dezembro de 26. Volta comigo até julho, agosto de 26. E talvez a gente entenda por que o Grêmio está aceitando uma proposta tão baixa, entre aspas, 12 milhões de euros pelo Mack. Porque nesse momento o Grêmio não tem muita margem. Se o Grêmio não vender o Mack agora e não renovar o contrato, a chance do Mack sair por muito pouco ou por nada, ela existe. Se o Grêmio não vende o Mack agora por 12 milhões de euros, seja para quem seja, o Grêmio corre o risco de em dezembro, janeiro receber uma proposta menor, ou então o Mack dizer não quero, eu vou esperar para sair livre. Existe esse risco. Existe esse risco real, mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Tá? Próxima pergunta. Tu acha que o Odorico já sabia o que aguardava por ele ou foi pego de surpresa com a situação do Grêmio? Bom, o próprio Odorico diz que não sabia de todos os detalhes da situação do Grêmio. O Odorico diz que acompanhou os balancetes, que sabia da situação financeira do Grêmio, mas que detalhes, pormenores, ele só soube logo depois de se eleger e nas semanas em que ele começou a visitar a arena para ter detalhes do fluxo de caixa, dos compromissos,
né? Aí ele diz que tomou um susto. Ele afirma que não sabia de tudo, né? Mas aí, gente, nós precisamos fazer um seguinte exercício. A situação do Grêmio não é uma situação confortável, é verdade. Vamos voltar a 2023. Voltem a 2023, o começo de 2023. O Grêmio de volta da segunda divisão, o Grêmio com um time muito meia-boca, contratando o Soares, o Cristaldo e o Carbajo. O discurso da diretoria que foi empossada, o discurso da diretoria de Alberto Guerra naquele momento, era muito parecido com o discurso do Odorico agora. O Grêmio não tem dinheiro, contas da Série B para pagar, não sei o quê, tem que reformular todo o elenco. Lembram disso? E se a gente voltar no início da gestão Romildo, acabamos de falar aqui na pergunta do Matheus André Cardoso, o Romildo disse, não tem dinheiro, tem que entrar num plano de austeridade, não sei o quê, tem que mandar embora os medalhões. Eu estou citando por cima aqui 2 casos que são muito semelhantes ao do Odorico, para dizer que não é uma exclusividade da diretoria atual pegar o Grêmio com seríssimos problemas financeiros. E Romildo tem os méritos por fazer essa gestão financeira, mas depois ele perde a mão. O Guerra tem os méritos de contratar o Soares, ou a gestão Guerra tem os méritos. Eu vou falar gestão Guerra para não ferir sucessibilidades aqui, né? A gestão Guerra vai e contrata o Soares e tem o mérito, mas também contratou mais de 50 jogadores na gestão, né? Então, assim, a situação financeira do Grêmio é preocupante financeiramente? Mas ela sempre foi, né? Nos últimos anos sempre foi. Sempre foi. E quando não foi, virou motivo de chacota. Quando o Grêmio tinha superávit, que é ter lucro, era chacota. Lembra disso? Que loucura, né? O Grêmio caiu para a Série B com superávit. O Grêmio caiu para a Série B com dinheiro em caixa. Loucura, né? Mais uma. Rodrigo Luiz Resini. Existe alguma chance de o Carlos Vinícius não ficar no Grêmio? Essa pergunta veio pelo Instagram, @JeremiasWerneck. Pode me seguir lá. Pelo que eu sei, existe sim. Tá? Existe um incômodo do staff do Carlos Vinícius e do Carlos Vinícius com o Grêmio. Tá? Existe um incômodo aí. E fica muito evidente, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, a informação de que há um equívoco por parte do Grêmio ao interpretar o contrato. Fica muito claro que o incômodo existe. Por quê? O Grêmio nega esse equívoco. Se o Grêmio nega e diz que essa notícia não partiu do Grêmio, de onde essa notícia partiu? Do outro lado, do Carlos Vinícius, que está colocando isso, os empresários do Carlos Vinícius estão colocando isso para manifestar publicamente, de forma indireta, uma insatisfação, uma inconformidade ou qualquer sinônimo que tu queira usar. Então, sim, pelo que eu sei, existe chance do Carlos Vinícius não ficar no Grêmio. Por essa relação e porque o Grêmio está dizendo que agora tem um teto salarial. O Carlos Vinícius não ganha R$1 milhão, mas ganha muito próximo a isso. Para renovar, ele vai ter que receber um aumento. O Grêmio vai estar disposto a dar esse aumento? A diretoria vai fazer uma concessão? Vai abrir uma exceção para o Carlos Vinícius ganhar mais do teto salarial? Não sei. Então, sim, existe a chance de o Carlos Vinícius não ficar no Grêmio. Existe sim. Bom, e para terminar a resenha, se tu chegou aqui pela primeira vez, pode inscrever e ativar as notificações, tá? Para terminar a resenha, o Jamil Faquin, também pelo Instagram, pelo Instagram? Exatamente. Pelo Instagram, ele me perguntou: o time do Grêmio treinado pelo Paulo Pesolano chegaria em qual posição? É a pergunta que eu recebi do Jamil Faquin no Instagram. Jamil, excelente pergunta. Excelente pergunta. Vocês sabem que, na minha opinião, a chance do Inter não cair para a segunda divisão é por causa do Paulo Pesolano. Tá? Por quê? O time do Inter em 2026 é pior do que o Inter de 2025. Os reforços contratados em 2026, eles são no máximo para completar o elenco. Tá? O Inter tem seríssimos problemas financeiros. Já existe um desgaste do clube com a torcida. Tá? E por que eu digo isso? Porque em 2025 a torcida fez uma mobilização e ajudou como pôde
para sair da Série B, ainda que no último jogo a torcida do Inter tenha decepcionado, não tinha o Beira-Rio lotado. Então, assim, esse contexto todo me leva a crer que é o trabalho do Pesolano que pode salvar o Inter. Só que tem um detalhe. No jogo mais recente do Inter, contra o Cruzeiro, o Pesolano foi uma enorme decepção. O Pesolano montou um esquema com 3 zagueiros, botou um guri da base para estrear contra o Cruzeiro. Cara, fez uma lambança. E aí quando o Inter do Pesolano encontrou um gol com o Carboneiro, quando ele poderia jogar o time para cima, para tentar um empate, ele tá perdendo em casa com um jogador a menos. Joga o time para cima. Tenta arrancar um empate a fórceps. Não, ele não faz isso. O elenco do Inter é muito ruim. Tá? O Pesolano é a única chance do Inter escapar do rebaixamento. Essa é a minha opinião. Mas a amostra mais recente do Pesolano liga um alerta. O Pesolano me parece que ele tem método, que ele tem bons treinos, que ele tem até boas ideias. O problema é a execução dessas ideias em vários momentos. Mas vamos lá, Jamil, vou te responder pontualmente. O time do Grêmio treinado pelo Pesolano estaria mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Na minha opinião, se o Grêmio fosse treinado pelo Paulo Pesolano, ele teria alguns mecanismos coletivos já mais claros. O Pesolano entendeu muito cedo na temporada que o time dele é limitado. O Luiz Castro ainda não entendeu que o time dele é limitado. Tá? Mas tem uma diferença, já que a gente está fazendo esse exercício. O Luiz Castro tem botado muito mais jovens para jogar. O Pesolano não tem colocado tantos jovens em campo. Mas também é verdade que a base do Inter tá uma coisinha, né? Tanto que o Inter foi rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro Sub-20. Consegui te responder? Acho que sim, né? Beleza. Ó, nesse sábado tem uma entrevista especialíssima aqui no canal, então tu precisa te inscrever e ativar as notificações para receber a mensagem aí quando essa entrevista entrar no ar. Não vou dar spoiler, mas confia em mim, é uma baita entrevista, tá bem? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, além da entrevista, tá? Com detalhes, bastidores, informações e mais resenha. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pelas mensagens. Já prepara a tua mensagem para a próxima edição do Jeremias Responde. Grande abraço. Tchau.